Uma coisa está errada com a sua salvação, né? Eu quero crer que todos nós precisamos de comunhão, né? Agora há pouco eu briguei com uma pessoa ali que eu não vou falar não vou falar seu nome, mas eu falei, cadê você? Ela falou, estou em casa. Eu falei, cara, preciso de você, entendeu? Eu quero falar brevemente hoje, não vou falar muito não. A gente vai falar hoje sobre Mateus capítulo de número 5. Eu queria falar um pouquinho sobre alegria, né? E abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 3. Deixa você sentado mesmo, deixa você sentado, tá, Júnior? Vou usar ali o som dali, tá bom? Então tá bom, então pode vir aqui. Tá, o pessoal do louvor. Rapaz, eu estou passando por uma luta com a tal de uma sinusite, que é só Jesus. Oh, meu Deus do céu. Você imagina, por exemplo, um tempo de guerra, um tempo de luta, um tempo de batalha. Todos nós vemos filmes épicos, né? Onde a gente aprende a ser forte, onde a gente aprende a ser corajoso. E antes do pessoal do louvor estar ali, vamos falar comigo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Até o 9. Talvez você tenha muitos motivos para estar triste hoje, e a gente tem que aprender uma lição em cada tristeza. Qual é o nome da irmã baiana? Luciene, tá? A Lu tem uma demanda. Qual é a oração, Luciene? Qual o nome da pessoa acamada? Qual o nome dela? A mãe dela, a mãe da Luciene. E a pergunta é numa hora dessa, nós vamos orar por quê? Nós vamos orar para quê? A vida é feita de perdas e a vida é feita de conquistas. E às vezes a gente precisa aprender que nem tudo é só ganhar. Tudo aquilo que gera sucesso, a gente vai perder alguma coisa. O comprador do automóvel, ele compra por 100 para vender às vezes por 105, por 110, por 115, mas ele tem que investir o 100. Comprador da saca de arroz, ou de feijão, ou de café, ele tem que investir para ele vender mais caro. O viajante, o caminhoneiro, ele compra um caminhão, às vezes como o Tobias, né, cara? Tobias já está inventando uma frota agora. Estava me falando ali que estava negociando um caminhão, está comprando mais 2, não sei o que, tal. Mas nada na vida você só ganha. Você vai perder. E às vezes na vida espiritual, a gente imagina que a gente começa ganhando. Eu queria simplificar um negócio para vocês agora. Sucesso para Jesus. Perguntaram para Jesus assim: como é que é ser feliz? Aí olha bem que coisa doida.
Sucesso começa de cima, fala comigo assim, para baixo. Aí Jesus começa a responder sobre felicidade. Felicidade é quando eu vou para baixo. Felicidade não é quando eu me ufano, me orgulho e me encho de vaidade e vou para cima. Que coisa doida! Eu quero ser feliz. Eu desço, eu não subo. Parece loucura. A pergunta de repente hoje é: que lição existe na doença da sua mãe? E se eu não aprender uma lição em cada queda, se eu não aprender uma lição em cada problema da minha vida, eu não amadureci. Se não mudar algum comportamento e alguma coisa na minha vida, em cada problema que eu passo, eu não cresci. E eu preciso, a cada momento da minha vida, aprender o que eu ganhei com tal coisa, o que eu perdi com tal coisa. E aí, Jesus foi perguntado para ele, para que ele pudesse ensinar o que é felicidade. Porque a palavra bem-aventurados é felizes. Felizes. Aí o meu sonho é ser engenheiro. Eu vou ter que aprender lógica, matemática, química, física, e eu vou fazer uma faculdade. E aí lá no primeiro dia de faculdade eu preciso ser humilde o bastante para me lembrar de que existe uma caminhada muito longa até o dia de pegar o meu diploma. E depois que eu pego o meu diploma, eu descubro que eu não sei nada. E aí eu vou chegar na obra, eu sei o cálculo, eu sei as questões geométricas, eu sei mensurar coisas, mas o pedreiro é que vai fazer o trem, eu não sei fazer. E aí eu preciso do pedreiro, e eu preciso do pintor, mas eu sou o engenheiro. Aí eu preciso do cara que bate a massa. E a vida vai ensinando para a gente que nada é feito para a gente andar só, que não é bastante você ser o homem mais rico do mundo e você não tem para quem ostentar. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo e chegar no final da sua vida dizer como Salomão disse: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eu tenho 1000 mulheres, mas eu já não tenho mais força nem saúde para usar as mulheres. Eu tenho palácio, mas eu não tinha elevador. As minhas pernas já não me competem mais a andar pelos meus palácios. Eu mandei fazer o jardim suspenso da Babilônia. O mundo todo vai falar desse jardim, mas os meus olhos já não enxergam mais as flores. Eu tenho as melhores comidas do mundo, mas os meus mastigadores já não se sustentam mais. Enquanto eu não entender que a perda da vida, ela é um processo, um significado e um nível para que haja crescimento na minha vida, eu não entendi a vida ainda. E aí você constrói aquela casa muito boa, com 2 quartos, com 3 quartos, e daqui a pouco a sua moça bonita, Ricardo, casa com um camarada e ela vai embora. Ah, você quer que demora muito, né? Só que não demora tanto como você imagina. E assim é a vida. Enquanto você não entender que tudo é perda, e é perdendo que se ganha, você não entendeu ainda o que é a vida. Vamos cantar essa canção então? Sem meu Deus, não sei pra onde ir.
adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor por mim, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor por mim, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor por mim, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Teu nome, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã, no dia de hoje, por tua graça, por tua misericórdia, por teu cuidado conosco, por teu cuidado com cada vida, com cada família aqui presente. Pedimos a tua direção. Hoje é um dia de nos perdermos diante da tua face, de nos perdermos diante da tua presença, do velho homem não ser nada e a única coisa que sobrar é algo que possa transportar o teu coração, é algo que possa transportar o teu amor. São seres humanos, homens e mulheres, que sejam capazes de suportar, de olhar o mundo com os teus olhos. Pai bendito, que nós estejamos rendidos em tua presença, que aqui estejam homens e mulheres capazes de usar as tuas mãos para tocar nesse mundo,
Pai bendito, nos dá alegria, nos dê alegria de que homens e mulheres aqui sairão daqui com a capacidade de usarem os teus pés, de andarem pelos lugares onde tu andarias na data de hoje. Pai bendito, dá-nos a alegria de que esta manhã as nossas bocas se silenciem e o teu falar, o teu sussurrar, o teu amar, o teu profetizar, ó verbo vivo, voz que ecoa pelo deserto, voz que fala e os montes se abalam, voz que fala e os mares se calam, voz que ressoa e os trovões se silenciam, ó verbo vivo, não nos permita vivermos aquilo que tua palavra profética diz, que o verbo estava entre nós e nós não o conhecemos. Tende misericórdia de nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nessa manhã, que o verbo possa entrar na carne do Maravilha, do João, do Pedro, do Tiago, e dessa manhã, de novo e mais uma vez, o verbo vivo se faça presente em homens e mulheres carnais, de maneira tal que a nossa carnalidade, que a nossa carne, o nosso corpo, ele possa ser dominado e dirigido por ti. Deus do universo, Deus da graça, Deus da bondade, só encontraremos a razão do nosso ser em ti. Só haverá razão para sermos imagem e semelhança, se de fato o formos. Sem o Senhor, tudo é perda. Tudo é perda. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, doce Espírito, eu sei que tu estás aqui, nessa hora, nesse culto, sua presença nos basta. Tem alguém que quer dar um glória para Ele, fala, se manifeste, que a voz da criação seja ouvida aqui hoje, a voz que cria. Louvamos por Tua presença conosco, louvamos que assim seja um momento mais do que comermos, mais do que cearmos, que seja um dia onde Teu amor possa transbordar em nós, Tua presença e Teu cuidado. Amado, o versículo 3 diz que sobre os pobres de espírito, fala comigo, Senhor. Pobres de espírito são pessoas que estão fracas de espírito, têm a pior pobreza, tem a pobreza que não é do ouro, tem a pobreza que não é da prata, tem a pobreza que não são dos bens perecíveis desse mundo, são dos bens eternos. Se você tivesse 100 reais, 100 milhões ou 10 milhões de reais, quanto de felicidade mais você teria? Se o Polésio tivesse vendido 1000 carros essa semana, ele não seria mais feliz. Se o Arlen tivesse tido 100 milhões na conta, quanto de felicidade, o que mudaria de fato na vida? O que nós ganhamos, o que nós colocamos no nosso bolso, não pode comprar a realização do nosso coração. Quanto custaria para cada um de nós hoje olharmos para um filho
para uma filha, para um irmão. A tua promessa Vivermos enlutado, sempre vermos um está caixão, vermos uma sala de de cirurgia e a gente dizer assim: eu daria que eu tenho Descansa pela em saúde tuas mãos, dessa minha pessoa. confiança E a grande pergunta meu Deus é se nós estamos jamais preparados falhou. ou se nós somos gente que é pobre de espírito. Ele jamais Tem tudo, falhou. mas tudo que tem é perecível. O melhor carro de hoje, pensa no melhor carro elétrico de hoje, por exemplo, Tudo daqui a se 10 anos, quanto ele custará? Te louvarei mais outra Você é um pobre de espírito, se tudo que você tem é algo que o tempo pode roubar. Jesus, teu amor por mim Quanto vale o sorriso da sua esposa? é suficiente. Vale o sorriso Quanto vale a alma dos teus netos? Quanto vale aquilo que o dinheiro humano não pode comprar? Por isso, felizes são os pobres de espírito. De pé, Os pobres de espírito são aqueles que vêm nessa manhã para se encher do Espírito. E Jesus está dizendo hoje: eu estou aqui para te encher, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para que o cofre, a sua poupança de alma seja cheia e o seu milagre, a tua cura seja ultra circunstancial, que não haja nada que abale a tua alma, que você seja tão forte e poderoso que o imperador e os reis desse mundo não possam roubar a sua riqueza, que nenhum ladrão da alegria possa roubar. Por isso, os pobres de espírito são aqueles que são humildes. Tudo é perda, se nós não temos o Senhor. Tudo é perda se não temos o Senhor. Os grandes imperadores sabiam muito bem disso e tentavam colocar nos seus caixões tesouros. Por isso que as pirâmides foram criadas, para que os reis pudessem ser eternizados por grandes feitos e pudessem ser marcados para a eternidade. Enquanto maior fosse o faraó, maior teria que ser a sua pirâmide. Nada é tão importante para a tua grandeza como a presença do Senhor na sua vida. Nada é tão grande como ser grande por dentro. Nada é tão honroso como ser honroso por dentro. As perguntas mais importantes para um homem na vida é: quanto eu ganharei se fizer esse negócio? Quanto eu perderei se eu perder esse negócio? E de repente a grande pergunta da vida é essa: louco, hoje pedirão conta da tua alma. O que tu tens preparado, para quem será? Às vezes estamos tão ricos de nós mesmos, tão abastados de nós mesmos, que estamos preocupados às vezes com a nossa conta bancária, estamos preocupados se o Brasil vai ganhar uma taça ou não, estamos preocupados se a gente vai ganhar em real ou dólar, ou se os nossos negócios vão dar certo. Se tudo der certo e a família estiver errada, quanto você não daria pela felicidade da sua filha? No fundo, a palavra bem-aventurados é a palavra grega makarios, que quer dizer uma felicidade que não se compra, um amor que não se compra, uma paz que não se compra, uma alegria que não depende de onde eu estou. Essa semana eu estava num lugar e eu vi o sorriso da minha esposa, e eu peguei o sorriso dela e coloquei na minha frente, e
Se tem uma coisa que me encanta na minha namorada, é o sorriso dela. Quanto custa um sorriso? Há sorrisos que você nunca mais verá. Há abraços que você nunca mais vai dar. Há coisas preciosas na sua vida que com todo o seu dinheiro você não pode comprar. Isso é Macários. Isso é ser feliz. A felicidade que o mundo não pode dar. A felicidade que os nossos trabalhos e o nosso suor, a nossa labuta, ela não pode gerar. É a felicidade da presença do Senhor. É aquilo que só Ele pode dar para a gente. O médico é pago, o hospital é pago, aquela receita é comprada na Indiana, mas a felicidade é comprada lá nos céus. Isso é ser rico de espírito. Isso é ser rico daquilo que ninguém pode comprar para a gente. É aquele abraço gostoso, é aquele sorriso gostoso, é aquele conselho que a gente só pode ouvir da boca que vem de Deus. Às vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa nesse mundo, e a gente não está preocupado com aquilo que é tão caro para a gente. Quanto vale a sua paz? Quanto vale o sorriso dos seus filhos? Quanto vale o travesseiro da consciência tranquila? Quanto vale o amor? Quanto vale a vida? Quanto vale hoje um pedaço de papel assinado por um juiz para quem está preso lá hoje, um avaral de soltura? Às vezes a gente nesse mundo, eu me lembro das aulas de filosofia, e muitos aqui estudaram o mito da caverna. O mito da caverna é quando a gente está num lugar e a gente sempre acha que o mundo lá fora é pior, e de que as sombras, os homens, os grandes, os poderosos vão me matar, e eu acho que a minha caverna é o melhor lugar do mundo. E quando eu preciso sair da posição onde eu estou e ser maior do que o meu limite. Bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino. Por que esse texto está ligado ao reino? Porque eu tenho certeza de que não tem coisa mais importante para você do que se lembrar nessa manhã de que você não faz parte desse lugar, que você faz parte do Rei e do reino. O reino é maior do que tudo. Quem participava do reino eram as pessoas mais ricas e poderosas. E eu queria que você entendesse o trocadilho de Jesus. Os pobres participam do reino, mas os ricos não entrarão no reino. Isso quer dizer de que os pobres desse mundo é que estarão no reino eterno, mas os ricos desse mundo perderão a visão e ficarão só num reino temporal. Bem-aventurado os humildes. Bem-aventurados aqueles que são como a árvore, que a semente poca no meio e cresce para baixo. E no seu tempo certo, no tempo certo, é que vai dar o seu fruto. Humildade é a capacidade de sermos como humus, voltar para o pó, voltar para a lama, voltar para o processo de, depois de ser vaso, ser moído, para de novo ser moldado, para ser vaso que possa ser novamente cheio e de novo possa servir ao Rei e ao reino.
Eu não sei como está a sua vida hoje, mas só pode ser cheio aquilo que está vazio. Isso fala do tempo, da disponibilidade do rei. Isso fala do senhorio do rei. Isso fala entre eu abrir mão das minhas agendas pela agenda do rei. Pobre de espírito é aquele que não está com a vida toda ocupada, que a sua ocupação maior é saber que ele participa do Rei dos céus. Voltando a Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus, fala comigo assim, os céus e depois a terra. Repita comigo, nada que é grande é criada de baixo para cima, mas é criada de cima para baixo. Por isso que no princípio criou Deus o quê? E a terra. Falar com vocês, Senhor, quero colocar mamãe agora nos céus. Eu entrego nas tuas mãos. Nas tuas mãos, Senhor. Não nas minhas mãos. Não nas mãos do médico. Não nas mãos do advogado. Não nas mãos do pastor. Eu entrego as minhas finanças na mão do Eterno. Eu entrego a minha saúde nas mãos do reino. Eu entrego os meus filhos agora que não me pertencem ao Eterno. Eu entrego o meu futuro e o meu amanhã nas mãos do Eterno. Porque tudo que é criado. Joelma era a Alana lá em casa, que ela tinha 1 aninho e meio, 2, e a gente ligava para a Alana. Eu não sei se a Alana deu certo não, tá bom, Maurício? Mas eu falava assim, Alana, você vai casar com quem? E a Alana falava assim, eu vou casar com um homem. E eu falava bem forte. Lembra, amor? Eu vou casar com um homem. Aí mesmo, não sei se falava assim não, Patrick. Eu vou casar com um homem. E a gente orava para que ela casasse com um homem. Fala comigo assim, casamentos são feitos de cima para baixo. Vou fazer um sinal aqui agora, não de baixo para cima. Não começa daqui não, gente. Começa de lá para cá. Não começa pela cintura, pelo fogo da cintura. Aí você te fala que eu sou maluco, né? Fala comigo assim, no princípio criou Deus os céus. O sucesso da sua empresa, Júlio, não está no conhecimento da engenharia. Não está na capacidade de você vender, Arlen. Não está na sua genialidade. Está em Deus no seu negócio. Por isso que o seu casamento não depende de você ser um macho alfa. Você cheio de Jesus vai fazer essa mulher muito feliz. Você cheia de Jesus vai fazer esse homem muito feliz. Fala comigo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bem-aventurados, verso 4, os que choram. Qual foi a última vez onde você botou o seu joelho no chão e falou, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia? Às vezes nós choramos por causa das dificuldades que nós temos. Mas se tem uma coisa que Deus não suporta, são olhos molhados, um coração quebrantado, um joelho dobrado. Felizes os macários, os homens que o mundo não consegue vencê-los, são os homens que têm um joelho dobrado. São os homens que têm um olho molhado, um coração quebrantado. Isso é felicidade. Quem não se dobra pela dor será quebrado.
No meio do teu corpo, Deus colocou uma dobradiça que são os seus joelhos. Nessa manhã, dobre os teus joelhos diante do Todo-Poderoso e diga: Tu és meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o autor da minha vida, Tu és o dono do meu tempo, Tu és o dono da minha família, Tu és o Senhor da igreja, Tu és o Senhor da minha história, Tu és o Senhor das minhas finanças, Tu és o amor da minha vida, Tu és o primeiro da minha vida. O Senhor é o meu pastor e eu sou sua ovelha, e eu declaro que nada vai me faltar. Diga nessa manhã da alegria de poder chorar e de se dobrar diante daquele que é todo-poderoso, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, do Deus que se ama. É tão fácil chorar no funeral, mas é tão difícil chorar pela nossa alma cansada e ferida, pelos nossos pecados. Salmo 73 diz que Deus não suporta ver os nossos olhos, nosso coração sujo, mas Ele ouve quando a gente se quebranta, quando a gente se humilha. Felizes são os que choram, eles serão consolados. Fala comigo: Senhor, Consolador de Israel, Consolador de Israel, da tua pátria santa, Consolador de Sião, de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus da história, nos dobramos diante do teu poder para dizer: Tu és o nosso Deus. Assim como o Senhor abriu o mar, como calou a boca do leão, como tirou o fogo da fornalha, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, visita hoje a minha família, visita hoje os meus filhos, visita a tua igreja hoje, visita hoje, Jesus, cada pessoa aqui agora, visita os corações que aqui estão, visita aqueles que vieram a esse culto, que precisam da tua graça e da tua presença. Nos dobramos diante do teu poder para dizer: Tu és rei. Levanta a sua mão e diga: Tu és rei, Tu és Senhor. Ó Consolador de Israel, traga o consolo para a minha vida, para a minha família, para os meus irmãos. Ó Consolador das nações, nós declaramos que essa terra é tua, declaramos que esse estado é teu, de que esse país é teu, que esse continente é teu. Declaramos a nossa dependência de ti. Que a felicidade seja estar contigo. Não é o carro, o relógio, a casa, nem a conta bancária. A ideia de consolo é de saber que quando a gente está com necessidade, a gente tem um Deus que nos pega no colo, e Ele nos embala, e Ele nos balança, e Ele nos dá o consolo. O Consolador está aqui hoje, o Consolador está aqui agora, Ele está passando por esse lugar. Se você é alguém que está precisando de consolo, Ele está aqui agora. Bem-aventurados os mansos. Os mansos são aqueles, a palavra manso é freio de cavalo. São aqueles que são tão bravos que precisa de ser colocado um bridão, um freio em sua boca e serem dirigidos. Fala comigo: Senhor, me dá a mansidão hoje, me dirija, para que no meu ímpeto, na minha ira, na minha força, eu não haja. Vem dirigir a minha vida,
vem me dar o teu destino. Quantas vezes a gente quer ser feliz, mas a gente quer ter a nossa independência. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente não quer ser dirigido por Deus. Não, a minha vida eu me mando. Na minha vida ninguém se mete. Eu faço do meu jeito. Eu não quero ninguém se metendo comigo, não. Não quero pastor dando palpite na minha vida. Eu não preciso de líder. Eu não preciso ser liderado. Eu quero ouvir fulano, eu quero ouvir Beltrano. Eu não quero ninguém aqui, não quero ninguém na minha casa. Cavalo bravo precisa ser amansado para que ele possa ser útil para o seu Senhor. Mas o texto diz que felizes são os mansos, são os amansados. Eles herdarão a terra. Há muita gente que não tem terra, que não tem posse, porque não aceitou ser dirigido, porque não aceitou ser direcionado. Tem muita gente que não tem direito à herança e à terra, porque tudo que fez de acordo com aquilo que os Zé Laércio da vida sabe. Tem cavalo que é queixo duro, né, Zé? Tem muita gente que é queixo duro, que nem com esporão, nem com chicote, não aceita ser guiado. Por isso, só os mansos herdarão a terra. Esse texto para mim é um dos mais lindos da Bíblia, o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter fome é importante demais, ter sede é imprescindível. Com fome, Jesus viveu 40 dias, com sede, nem ele suportaria. Sede e fome de justiça são as duas áreas mais importantes para a sobrevivência humana. E Jesus aqui diz que felizes os que têm sede e fome de fazer o que é certo. Eles serão o quê? Eles serão o quê? Eu queria dizer uma coisa que é muito difícil para você. Me diz se te falta dinheiro. É porque te falta ter cuidado de fazer aquilo que é justo. Se te falta saúde, é porque você não está sendo justo com relação à sua saúde. Se te falta casamento, é porque você não está justo com relação ao seu casamento. Se te falta felicidade em qualquer área da sua vida, você precisa saber se você tem tido fome e sede de fazer o que é certo. Quem sabe na sua vida financeira, na sua vida amorosa, quem sabe nas suas finanças, quem sabe nos seus negócios, quem sabe na sua liderança, você não está precisando aprender a esquecer o que você quer, a esquecer o que você gosta, a esquecer os seus direitos, a esquecer a sua vontade e fazer só o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurados os que têm sede e fome de fazer o que é certo, eles terão fartura. Há pessoas aqui na igreja que hoje têm um carro que ontem foi uma bicicleta, porque eles foram fiéis com a bicicleta, e hoje Deus lhe deu a moto, e da moto hoje tem um carro. Foram fiéis quando pagavam aluguel, e hoje tem a casa própria. Há outros que foram infiéis quando Deus lhes deu dinheiro. Foram infiéis quando Deus lhe deu, por exemplo, esses dinheiro da Renova, que 99% nem aparece nos cofres da igreja. Porque tem gente que não pode ter dinheiro. Se tivesse dinheiro, não estaria aqui agora. Bem-aventurado os que são fartos e continuam tendo sede e fome de fazer
aquilo que é justo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vocês têm aprendido comigo que misericórdia era aquela faca que o soldado romano carregava na sua canela, que quando ele conseguia derrubar o outro, botava de pescoço. Corre aqui, Tobias. E naquele momento, onde ele derrubava o outro, ele derrubava o outro, ele tirava a faca e botava no pescoço. Essa faca se chamava misericórdia. E nesse momento ele olhava, e todo mundo do Areópago olhava para o imperador. Aí o imperador fazia assim, a faca entrava. Se ele fizesse, aquele rapaz, ele era um cara que recebeu misericórdia. Fala comigo, misericórdia é diferente de graça. Graça é quando eu dou um presente para alguém que ele não trabalhou. Isso é graça. Misericórdia é quando aquele que foi derrotado na luta recebeu uma sobrevida. Os misericordiosos são pessoas que reconhecem os seus erros e que só o imperador poderia livrá-los. Fala comigo assim, Tiago, capítulo 2, versículo 13. Fala comigo assim, o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Por isso que não seja bruto, não seja alguém sem misericórdia, porque você estará quebrando a misericórdia na sua vida. Quando você não usa de misericórdia, você está tirando o direito de Deus agir com misericórdia na sua vida. O juízo será sem misericórdia para quem não usa de misericórdia. Por isso eu não tenho direito de não perdoar o Rodriguinho. Não vale nada, não presta. Mas aí eu vou perdoar o Rodrigo. Não é porque o Rodrigo merece, é porque eu mereço. Porque eu sou alguém que eu sei como é que vai ser o meu amanhã e eu preciso de misericórdia. Hebreus capítulo 2, versículo 13. O juízo será sem misericórdia para quem não agiu com misericórdia. Quer ser esperto, Jaci? Não é porque você quer, não, é porque você precisa da misericórdia. E aí a gente age com misericórdia. Fala comigo, misericórdia quero. E não, pode sentar. Ensaiamos muito, tá? Bate palma para ele aí. Então repete comigo assim, a graça é favor imerecido, é a salvação. A misericórdia é a multidão de pecado que eu tenho, ou de erros que eu cometi, que eu preciso resolvê-los, e que às vezes publicamente me expõe, mas eu preciso agir com misericórdia. Feliz são os misericordiosos, eles alcançarão o quê? Então fala, Senhor, misericórdia para a minha vida. Eu tenho muito problema que precisa da misericórdia. Como é que é a benesse quando o presidente da República salva alguém, Julielton? Hã? É o quê? É uma anistia. Fala, Senhor, precisando de uma anistia hoje. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz que rasgado foi o escrito de dívida contra nós. Então fala comigo, Senhor, obrigado nessa manhã, porque o Senhor rasga o nosso escrito de dívida, e em nome de Jesus. E toda vez que você rasga o escrito de dívida das pessoas, a misericórdia do Senhor vem sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração. Vou parar por aqui, porque esse texto é bonito demais.
Está com o coração sujo? Está precisando lavar o coração? Jesus fala que tem muita gente que é como um sepulcro caiado. É muito bonito por fora, mas está muito sujo por dentro. Vamos ficar de pé. Quantos de nós precisamos de um coração limpo? Vamos cantar essa canção, que tudo é perda. Fala comigo: Senhor, eu não quero perder tua presença, eu não quero perder o teu amor. Há uma doce presença aqui nesse lugar. Há uma doce presença. Exalta o nome dEle, glorifica o nome dEle, cante para Ele, adore, adore, adore. Adore aquele que precisa ser adorado. Somos um povo do Rei do Reino. A Ele a honra, a Ele a glória, e somente a Ele o louvor. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho
que você nesse momento agora desce a mão em 7 pessoas. Pode ser? Olha aí para trás, para frente. Divida assim em 7 para a gente terminar o culto. Pode dividir 7 em 7. Se der 8, não tem problema não. Bem, faz um círculo agora em 7, faz um círculo. Dividiu em 7? Amém? Uma pergunta agora. Você foi desafiado a quê nessa manhã? E orem depois, e o culto está terminado. O que Deus te disse? Qual é o seu desafio nessa manhã? Qual é o seu desafio com relação ao que você acabou de ouvir agora? Reúne, faz um círculo, Marquinho, em círculo. O que Deus te disse nessa manhã, qual é o seu desafio? O que você tem que mudar? Qual é o seu desafio? Deus te desafiou a fazer o que nessa manhã? O que Deus te falou nessa manhã? Deus abençoe você. Derrame graça, paz e cuidado do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Vamos lá? Você e o grupo que você está. Deus abençoe. Shalom, graça e paz. Amém.